dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Números capítulo 13. A missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, isso é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vovsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O relatório da expedição. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa.
Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Números capítulo 14. A revolta do povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, por que o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que já realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem para sobre ele e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: O Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e a quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: Eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra,
eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Números capítulo 15. Ofertas suplementares. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparada no fogo como aroma suave ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto ou como oferta voluntária ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para holocausto ou para sacrifício, para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês ou entre os descendentes de vocês apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e a ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Oferta pelos pecados involuntários. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor.
Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará apropriação por toda a comunidade de Israel e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. O castigo pela transgressão do sábado. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia do sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade que o prenderam, porque não sabiam o que deveriam ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As borlas das roupas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. 13 de fevereiro, e hoje nós vamos falar sobre consequências. Em seu relatório sobre a terra de Canaã, a maior parte dos espias que foram observar a terra enfatizou a altura aterradora dos habitantes do local. Embora Deus tivesse prometido que herdariam aquela terra, eles não creram que aquele povo poderia ser conquistado. Somente Caleb e Josué continuaram convictos de que Deus podia e iria fazer de Canaã o seu novo lar. A declaração desses dois homens minimizou em vez de enfatizar o perigo. A atitude dos israelitas causou um impacto negativo em sua capacidade de seguir em frente. Quando viram a altura dos habitantes de Canaã, o medo tomou conta deles. Ficaram obcecados com o tamanho do problema, em lugar de se concentrarem na grandeza do poder de Deus. E por causa do seu medo e por causa do que eles estavam vendo diante dos seus olhos, eles não creram que Deus era capaz de derrotar aqueles habitantes. A sentença pelo seu pecado, então, foi recebida pelos israelitas, em que eles deveriam peregrinar no deserto por 40 anos. Porém, devemos ressaltar que essa sentença não foi escolhida por Deus ao acaso. Cada ano da sua existência nômade corresponderia a um dia de observação da terra, ou seja, um dia para cada um dos 40 dias que os espias foram observar a terra. A lição dos 40 anos seria experimentada não só na vida do povo, mas também em sua morte. Por causa de seu ato de rebelião, todas as pessoas com mais de 20 anos, aqueles que tinham idade suficiente para conquistar a terra, eles morreriam no deserto. Ao longo de 40 anos, os israelitas, além de viver vagando pelo deserto, veriam um por um morrer por causa do seu pecado. Graças à bondade de Deus, eles não foram completamente destruídos ou eliminados. Uma força jovem de israelitas um dia chegaria aos portais da terra prometida e confiaria no poder de Deus para ajudá-los a conquistá-la, tendo então como líder Josué, um dos espias que foram observar a terra.
Nós devemos aprender então com esta história de que todas as nossas ações têm uma consequência e muitas vezes as consequências dos nossos erros, elas passam pela nossa vida e podem gerar morte no nosso lugar, morte em nossas vidas. Devemos aprender a sempre confiar no Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do problema ou do gigante que está diante de você. O nosso Deus pode todas as coisas e a nossa atitude é apenas crer que Ele é capaz de fazer tudo por nós e se Ele está diante de nós, nós também iremos vencer. Qual é o grande desafio que então você pode estar enfrentando hoje? Eu quero te convidar hoje a fazer uma lista de palavras relacionadas à sua situação, a situação que você tem enfrentando agora. Por exemplo, se você estiver enfrentando situações de medo, de angústia, de pavor, até mesmo situações de amor, de perdão, com auxílio de uma concordância bíblica, procure diversos versículos sobre o assunto que você está enfrentando hoje. Escreva uma promessa das Escrituras ou alguma revelação que você possa memorizar e pedir a Deus esta semana. Concentre-se no poder do Senhor, mas não no problema diante de você. Isto é, anote aquilo que você está passando, a situação que você está passando e coloque ao lado dela a promessa redentora do Senhor de livramento para a sua vida, crendo que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais por você, a fim de lhe livrar, a fim de cumprir todas as promessas que Ele prometeu a você, em nome de Jesus. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento agora, Senhor, eu te peço, Senhor, que venha abençoar esta pessoa que está ouvindo este devocional. Que esta pessoa agora tenha clareza, Senhor, das circunstâncias que ela está passando agora. E se for circunstâncias difíceis, Senhor, que esta pessoa consiga ver a Tua mão ao lado dela. Que o Senhor está com esta pessoa, não importa as circunstâncias ou o tamanho do problema. Senhor, reaviva no coração desta pessoa a fé de que o Senhor pode tudo e que o Senhor não perdeu o controle sobre a mente, o coração e a situação que esta pessoa está enfrentando agora. Relembra, Senhor, que se ela confiar em Ti, se Ele confiar em Ti, eles serão mais que vencedores em Cristo Jesus. Haja agora, Senhor Jesus, um mover, uma transformação, um respirar no seu coração, na certeza de que eles podem descansar em Ti, porque o Senhor é maior e irá livrá-los dessa situação. Que em nome de Jesus, Senhor, abençoe esta pessoa agora que está ouvindo este devocional, para que todas as suas lutas, eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.